Jeremias capítulo 18. Abra sua Bíblia lá, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Quem tiver dificuldade, peça aí para os nossos irmãos, eles vão ajudar você. Jeremias capítulo 18. Coloque a mão sobre a palavra, ore assim comigo, diga: Senhor Jesus, abra o meu coração para que eu possa entender, diga, sua palavra em minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Aqui em Jeremias, no capítulo 18, o Senhor, ele chama o profeta para mostrar algo a ele. Muitas vezes, naquele período, o Senhor usava vários simbolismos para explicar o que ele queria na vida daquele povo. Então o Senhor chama Jeremias e pede para que ele vá até uma olaria e observasse, simplesmente olhasse o trabalho do oleiro. Que quando o oleiro está ali fazendo o vaso não sai perfeito, ele quebra, segundo a narrativa aqui da palavra, e aí o oleiro, ele pega o vaso novamente e refaz o vaso. Ele usava esses simbolismos para que o povo entendesse qual era a vontade de Deus para a vida daquele povo. Quando um ano que nem esse, todo o começo do ano começa, as pessoas sempre desejam coisas melhores para o ano que se inicia. É verdade ou não é? Mas nada de melhor vai acontecer se nós não mudarmos o que tem que ser mudado para que o melhor aconteça. Muitas pessoas, elas querem um ano melhor, mas não se tornam melhores para que esse ano seja melhor. Então, muitas vezes, se a pessoa não trazer sobre a vida dela mudança que o Espírito Santo de Deus quer, que a palavra de Deus quer, vai ser um ano comum, ou igual ou pior o que passou. Eu não posso só desejar ou querer um ano melhor, uma vida melhor, um casamento melhor, uma vida financeira melhor, uma saúde melhor. Começa tudo na mudança. Como alguém pode querer, às vezes, uma saúde melhor se alimenta mal, se não cuida da sua saúde? Como alguém pode querer um casamento melhor se não vê o que está de errado e resolver os conflitos e os problemas do relacionamento? Então, não adianta nós só querermos algo melhor. Nós temos que buscar em Deus e na sua palavra a mudança. E estarmos abertos e o coração aberto para mudar. Porque nem todo mundo que ora querendo as bênçãos de Deus, nem todo mundo que ora querendo que Deus mude as situações, querem mudar. Não querem mudar, às vezes, a maneira de pensar, a maneira de agir, e aí fica impossível de Deus trazer a mudança que a pessoa precisa. Quando Deus ele chama o Jeremias, o profeta Jeremias, para olhar a maneira que o oleiro trabalhava, Deus queria trazer a ideia que Deus quer trabalhar na nossa vida. Mas na nossa vida Deus só pode trabalhar se permitirmos o agir de Deus. Até porque Deus nos deu livre-arbítrio. Amém, pessoal? Deus não pode trabalhar em alguém que não quer mudar. Deus não pode transformar a vida de alguém que não quer mudança. Que tem um coração duro, que não reconhece seus erros, que não reconhece as suas falhas, que não compreende o caminho que tem tomado. Tem pessoas que insistem em caminhos que Deus não quer. E aí não há mudança. Não tem como Deus trazer para a pessoa, se ela deseja, se ela quer realmente um ano 2023 diferente, se ela não aceitar a mudança que Deus quer trazer sobre a vida dela em nome de Jesus. Porque olha só, vamos ler o texto, diz assim, Jeremias 18, versos 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então Deus chega para Jeremias e fala assim, Jeremias, levanta um pouquinho, vai até a casa do oleiro. Quando você chegar lá, eu vou falar contigo. É interessante, né? Às vezes a gente fala assim, Senhor, fala comigo. Deus fala conosco do jeito que Ele quer falar. Às vezes você pede para Deus falar com você na sua casa, mas Deus quer falar com você aqui na igreja. Às vezes quer falar com você no louvor. Quer falar contigo numa leitura da palavra, quando você vai ler. Quer ter esse momento de intimidade. Porque ele não poderia ter explicado para Jeremias o que ele queria, aonde Jeremias estava, sim ou não? Mas Deus faz Jeremias sair do seu local, sair do seu conforto e se posicionar.
Fala, você vai sair daí, você vai até onde eu quero que você esteja, porque ali eu vou falar com você. Ali eu vou trazer a você o entendimento, que você vai compreender o que eu quero. Então o Senhor, Ele tem a maneira de nos levar aonde Ele quer, para compreendermos a sua vontade, aquilo que Ele quer na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Só uma observação aqui do texto. Vamos avançar aqui, então, no versículo 3, que diz assim: E desci à casa do oleiro. Jeremias, como sempre, obediente à palavra, vai até onde o Senhor pediu, aonde deveria estar. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, quer dizer, se desfez, na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então, quando o oleiro estava ali moldando aquele vaso, por algum motivo que a Bíblia aqui não explica, não saiu do jeito que deveria sair, do jeito que o oleiro planejou. Naquele momento, então, ele pega e refaz aquele vaso novamente. Ele transforma novamente aquele vaso para que fique da maneira que ele quer. Quando nós chegamos até o Evangelho de Cristo, até a palavra de Deus, quando você vem à igreja, você recebe a palavra, o Senhor Deus, Ele quer te transformar. Não somos nós que transformamos a Deus. Eu vou à igreja para que Deus faça o que eu quero. Eu vou orar para que Deus faça o que eu peço. Eu quero que Deus faça as minhas vontades para que eu entenda que Ele é o meu Deus. Não, não podemos mudar os valores. Quem tem que ser impactado e quem tem que ser transformado somos nós. A palavra tem que produzir em nós transformação. Se eu venho à igreja, eu ouço a palavra, eu ouço a mensagem, mas na minha vida não há mudança, alguma coisa está errado. Porque o Evangelho tem que trazer em nós impacto e transformação. E o diabo, ele tenta vender o mundo lá fora que não precisa disso. Você pode servir a Deus e você pode fazer qualquer coisa, porque o mais importante é o amor, não tem problema, mentira do diabo. O Senhor, quando Ele traz a palavra do Evangelho aos nossos corações, Ele quer causar em nós mudança e transformação. Mudar dentro de nós o nosso espírito e o nosso comportamento humano, carnal e pecador. Então, o Evangelho tem que causar em nós transformação. Se eu quero realmente a minha vida, não importa se é o ano agora de 2023, se virá o 2024, o tempo de vida que Deus nos dará, o importante é o seguinte: o Evangelho está causando na minha vida uma transformação ou não? Porque se o Evangelho, se a palavra pregada, ela causa em mim uma transformação, ela vai trazer para mim uma novidade de vida. E aí, o que está em minha volta, que está diante de mim, vai ser transformado pela transformação que eu passei. Amém, pessoal? Então, o Senhor fala de mudança, de transformação. Ele falava àquele povo que assim como o oleiro havia transformado aquele vaso, e o vaso não estava perfeito, o vaso não era daquela maneira, o Senhor queria transformar. Nós somos imperfeitos. Nós temos falhas, nós temos erros, sentimentos que Deus não quer que venhamos ter dentro do nosso coração. Então, o que o Senhor quer fazer para que a nossa vida venha mudar? Causar em nós transformação. A palavra tem que gerar em nós transformação. Se eu venho à igreja e saio da igreja com o mesmo sentimento de pecado, de vício, de tudo que é errado, a palavra não causou em mim transformação. Está cheio de pessoas dizendo que é crente. Hoje em dia a moda é dizer evangélico, né? No meu tempo a gente falava crente mesmo, né? Está cheio de gente se dizendo evangélico, mas os frutos delas não mostram isso. Você sabe o que está acontecendo com muitos evangélicos? Como acontece com muitas pessoas de outras religiões. Eu conheci, por exemplo, na época eu tinha um amigo meu, que ele falava assim, ele perguntou para mim na época, quando eu trabalhava numa empresa, ele perguntou assim para mim: Alexandre, que religião você é? Eu falei: eu sou crente. Aí eu comecei a evangelizar e conversando com ele, ele falou: não acredito, você vai todo domingo na igreja? Eu falei: vou. Porque eu sirvo a Deus, né? Eu era novo, acho que tinha uns 17 anos ainda.
Aí ele falou, eu sou católico apostólico romano. Eu falei, legal, né? Bonito, né? Essa frase grandona assim. Aí eu perguntei para ele, você vai na missa? Ele falou, não, então você não é nada. Porque como você diz que você vai a uma religião e você não frequenta aquela religião, é verdade ou não é? Tem gente assim hoje que é assim, que diz que é crente, mas não vai à igreja. Que diz que é crente, mas não lê uma Bíblia. Que diz que é crente, mas não ora. Dizer é fácil. Pela árvore conhecerei os seus frutos. Dizer qualquer um pode falar. Agora, a nossa vida, o nosso comportamento mostra se somos ou não. Porque a palavra de Deus, ela tem que causar em nós transformação. Mas nem todo mundo está disposto a ser transformado pela palavra. Elas querem transformar a palavra para os seus desejos, para as suas vontades, e não ser transformadas pela palavra de Deus, para que Deus possa usá-las e, acima de tudo, salvá-las através do poder que é em Jesus Cristo. Amém, pessoal? A análise que eu trago a você nesse dia, para você analisar é o seguinte: a palavra de Deus tem causado em você transformação? A palavra de Deus tem causado em nós mudança? Meditamos, recebemos a palavra e saímos daqui com o sentimento, Senhor, eu vou mudar, eu vou melhorar, eu vou buscar mais a sua presença, eu vou ter mais intimidade, eu vou abandonar o pecado. Tem causado isso em nós? Porque se não causar mudança, nada vai mudar na nossa vida. Tudo vai continuar a mesma coisa. Então o Senhor lhe diz aqui, 4, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. O que Deus quer fazer de nós aqui, através da palavra? Nos mudar, nos transformar, nos fazer novas criaturas. Deu para entender ou não, pessoal? Aí ele diz aqui na palavra, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parece bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo. Aí Deus volta, depois que ele observa, Deus volta e fala novamente com Jeremias. Olha o que ele diz no versículo 6. Não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar, se o que, pessoal? Se converter da sua maldade. O que a palavra de Deus quer causar em nós? Nos converter da nossa maldade. O que o Senhor tem falado na palavra dele? Que no último dia, se nós não aceitarmos Jesus como Salvador, haverá destruição, haverá separação. Uns estarão à direita para a vida eterna e outro à esquerda para a perdição eterna. O que o Evangelho de Cristo traz? Uma palavra para que o homem se arrependa dos seus pecados, sim ou não? Ou traz uma mensagem que, eu sou amor, vamos fazer tudo que não presta porque eu amo vocês do jeito que vocês estão. Não, mudança, transformação. É transformação. O Evangelho não é a aceitação do pecado. O Evangelho é a transformação do homem pecador para o homem arrependido dos seus pecados. Amém, pessoal? É isso. Então, nós temos a mensagem da cruz, que Jesus ele fala. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Porque no dia do juízo, haverá ranger de dentes, sofrer para aqueles que morrem sem salvação. Mas as pessoas estão zombando, estão brincando, não estão ligando. Até dentro das igrejas estão zombando das coisas de Deus. Então o Senhor fala aqui Ele cobra daquele povo uma conversão, uma mudança. Porque aquilo que está preparado para o homem por causa do pecado de Adão no último dia, se nós nos convertermos antes e mudarmos as nossas ações, nós seremos salvos, como diz a palavra. Amém, pessoal? Então a palavra de Deus, o Evangelho, tem que causar mudança em nós. Eu não venho para Jesus, se eu sou uma pessoa que vive falando palavrão,
eu venho e continuo falando palavrão, eu venho e continuo mentindo, venho e continuo roubando, venho e continuo enganando, venho e continuo fofocando, falando mal, invejando, tendo práticas pecaminosas. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho causa transformação. O evangelho nos confronta, para que verdadeiramente a mudança possa acontecer em nossas vidas. Amém, pessoal? Se você quer um ano melhor, se você quer um ano vendo o agir de Deus na sua vida, mude o que Deus falou para você mudar. Entenda o que o Espírito Santo fala ao seu coração. Não insista em coisas que Deus não quer na sua vida. O Senhor falava, quando Ele chamou Jeremias, você está vendo, Jeremias? Se esse povo ficasse na minha mão, se esse povo deixasse eu usá-los, eu transformaria. É isso que Deus quer fazer, com que a palavra que é ministrada ao nosso coração cause em nós uma transformação. Quem não quer ser transformado pelo Evangelho, quem não quer transformação através da palavra, não quer se arrepender dos seus pecados. E sem arrependimento de pecado, não há salvação. Não há salvação. E ele diz aqui, vamos lá, verso 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter, quer dizer, mudar, sofrer mudança, transformação, o Senhor fala aqui de transformação. Converter é mudar, é sofrer transformação. A palavra do Evangelho está trazendo na minha vida transformação. Nós temos que parar e pensar. Porque se não está trazendo transformação, alguma coisa está acontecendo de errado. Porque tem que trazer em nós, porque se eu sou transformado pelo Evangelho, se eu sou transformado pela palavra, então tudo que está diante de mim também vai ser transformado, porque a graça do Senhor está sobre a minha vida. Amém, pessoal? Olha só o que em 2 Coríntios diz no capítulo 5. Vamos lá? 2 Coríntios capítulo 5. Vamos lá? Eu vou ler a partir do versículo 15, que ele fala sobre a importância da reconciliação entre o homem e Deus. Ele diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais o que, pessoal? Para si. A gente não se converte para viver mais para nós, mas para viver para Deus. Vou ler de novo. E ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, se eu me converto dos meus pecados, se eu me converto da vida que eu vivia no mundo, eu me converto não para viver mais para mim. Porque quando eu venho ao Evangelho, quando eu busco a Cristo, só para buscar coisas materiais, só para buscar coisas do meu interesse, eu não estou vivendo para Deus, eu estou vivendo para mim. Eu não abro mão. Eu gosto de uma cervejinha, eu gosto de um cigarrinho, eu gosto de uma fofoca, eu gosto de cuidar da vida dos outros, eu gosto disso. Eu não posso abrir mão, Senhor. Então a pessoa está vivendo para ela, não para Deus. E quando eu vivo para mim, não causa em mim mudança. Porque o que vai causar em mim mudança é quando eu vivo para quem? Porque eu me converto. Eu sou transformado pela palavra. E quando eu estou convertido, e quando eu sou transformado pela palavra, a minha vida também muda, o casamento muda, a vida financeira, tudo vai mudando. Por quê? Porque você se torna uma pessoa espiritual ligada com Deus. Um homem e uma mulher ligada com o Espírito Santo de Deus muda qualquer situação adversa ou contrária na vida dela ou na vida dele, em nome de quem? Em nome de Jesus. Irmãos, o Evangelho é para causar em nós transformação. Não é um cheque em branco para pegar, para fazer todo tipo de prática de pecado, não. Ao contrário. É para apontar os nossos erros, as nossas falhas e verdadeiramente nos converter, mudar de direção, de condução de vida.
Às vezes, para que o nosso ano seja melhor, tem áreas na nossa vida que tem que mudar para Deus poder agir em nós. E ele diz aqui, o Paulo dizendo na igreja, versos 15, e ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está o quê, pessoal? O que diz aí? Então, quando se fala de novo, se fala de mudança, é verdade ou não? É sim ou não? De mudança. Quando se fala de novo, se fala de transformação, de mudança. O Evangelho está me mudando. A palavra da cruz, o Evangelho de Cristo tem causado em mim mudança. Porque a única coisa que impede alguém de ser transformado pela palavra é quando a pessoa não quer se arrepender dos seus pecados. Você fala, você orienta, você explica, você ora, mas quando a pessoa não quer, meu irmão, fica difícil. Não é impossível. Mas o que causa em nós verdadeiramente mudança é quando a palavra é ministrada, é quando eu entendo que eu tenho que mudar, eu aceito essa mudança e Deus então começa a mudar e transformar a minha vida em nome de Jesus. Porque olha só o que ele diz no verso 17, o que o apóstolo Paulo diz, assim que se alguém está onde? O que ele diz aí, pessoal? Nova criatura, as coisas velhas já, e eis que tudo se fez. Está vendo? As coisas velhas não passam. As coisas antigas que praticávamos passam. E a palavra de Deus nos faz novo. Era o que ele queria. Quando ele falava ao povo naquela época, usando o profeta Jeremias, ele queria mudar aquele povo e as suas ações e o seu comportamento. Deu para entender ou não, pessoal? Hoje não é diferente. Por que nós somos ministrados pela palavra? Para que a cada dia, a cada momento, a palavra pregada, a palavra ensinada, venha causar em nós a mudança que Deus quer, para poder então nos levar a livramento e nos abençoar em nome. Você viu o que ele diz lá em Jeremias? Se esse povo se converter, a maldade não viria. A destruição e o mal que estava previsto para aquela pessoa, para aquela nação pecadora, se aquele povo deixasse o Senhor mudá-los, o mal não viria. Por que muitas pessoas estão nas igrejas e o mal está vindo? Parece que o diabo é mais forte do que Deus. Porque às vezes as pessoas colocam Satanás num pedestal que ele não merece. Nossa, esse capeta é um capetão. Nossa, esse problema é um problemão. Nossa, essa luta é uma lutona. Nem sei se existe esse termo, né? É uma luta grande, essa luta é violenta. Peraí. Então nosso Deus é desse tamanho, a luta é desse tamanho? Os demônios é poderosos e o Espírito Santo não é nada? Peraí, pessoal. Olha só, vamos voltar em Jeremias para você entender se Deus queria ou não queria transformação na vida daquele povo. Vamos lá, para encerrar o texto aqui, para encerrar a palavra. Verso 7, Jeremias 18, versículo 7. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, quer dizer, apontar os seus erros, para arrancar e para derribar e para destruir. Aí ele diz assim, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. O mal que viria para aquela nação, o mal que viria para aquele povo, Deus não permitiria. Deu para entender ou não? Você acha que Satanás ele pensa o que para você nesse ano? O bem ou o mal? Hein, pessoal? Ele pensa, sabe que Satanás, você acha que Satanás pensa coisas boas para nós? Ele quer o nosso mal. Mas como ele consegue agir e trazer todo tipo de mal para nós? Quando nós permitimos o pecado ou o mal em nossas vidas e não nos convertemos. Se nos convertemos, se mudarmos de comportamento, se aceitarmos a repreensão quando o Senhor nos repreende, se buscarmos santidade, se buscarmos compromisso, se abrir mão daquilo que Deus não quer na nossa vida, o mal que o diabo, a intenção que o diabo tem contra nós, não vai prosperar.
E a sua vida vai andar. E as coisas vão acontecer. Agora, se nós deixarmos o mal agir em nós, não nos arrependermos, não mudar o que tem que mudar em nós, o que Deus pode fazer? Porque o pecado é a permissão que o diabo precisa para nos destruir. Mas a conversão, o arrependimento dos pecados, a mudança de atitude, é a autorização que damos para Deus agir em nosso favor, em nome de quem, pessoal? Em nome de Jesus. Não adianta nós querermos só um novo ano. Mas temos que nos converter aqui, mudar todos os dias as nossas atitudes, buscar de Deus a direção, para que verdadeiramente haja uma mudança em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E que esse ano você possa viver todas as promessas que Deus tem para a tua vida nesse ano de 2023, em nome de Jesus. Vamos buscar todos os dias, a cada dia, igreja, através da palavra, através da oração, mudar. Permitir que Deus entre em nossos corações e nos molde e nos transforme segundo a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Vamos aplaudir Jesus. Louvado seja o nome de Jesus.